A paz do Senhor, boa tarde. Nessa tarde eu quero ser o canal para que Deus venha falar com você, que Ele possa transmitir aquilo que é de melhor para você, que através da minha vida, desse vídeo, Ele possa te alcançar, aonde quer que você esteja. É que eu peço e já venho, te pedindo que você venha me acompanhar na leitura que a gente vai ler nesse versículo, onde está em Mateus 12, do 1 ao 8. Que você possa entender aquilo que Deus quer falar comigo e com você. Porque eu quero ser canal de bênção na sua casa. Porque quando a gente está nesse momento para compartilhar o amor de Deus, somos oferta, alçada diante de Deus. Então eu quero ser o canal de bênção, que eu possa entrar na sua casa, com a presença de Deus, que Deus possa falar com você através desse vídeo. Então eu peço que você me acompanhe na leitura, e já de imediato eu te peço que você venha se colocar diante de Deus, porque só Ele que possa nos restaurar, nos limpar, nos purificar e nos dar um dia melhor. Então, eu peço que você venha ler comigo, onde está em Mateus 12, de 1 ao 8, que diz assim o texto: Jesus é o Senhor do sábado. Não se esqueça desse texto, que é para a gente frisar a nossa leitura, que diz assim: naquele tempo passou Jesus pela seara em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espiga e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos faz o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: não tenha lido o que fez Davi? Tendo ele fome, como ele estava, como entrou na casa de Deus e comeu o pão da presença, que não lhe era ilícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes. Ou não tenha lido a lei que aos sábados o sacerdote no templo viola o sábado e fica sem culpa? Pois vos digo que está aqui, o que está aqui, quem está aqui nesse momento, é maior do que o tempo. Não podemos esquecer esse momento. Quem está aqui diante de nós, para que a gente venha se colocar nele, para sentir a presença, para poder continuar lendo, a gente tem que sentir a presença dele. E nesse momento eu sinto muito forte a presença dele, porque para a gente estar nesse momento, a gente tem que estar refletindo a palavra, buscando a presença. Mas se vos soubesse o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenarei os inocentes, porque o Filho do Homem, até no sábado, ele é Senhor. Meus irmãos, eu peço que vocês entendam um pouco da nossa palavra, do que Deus fala conosco nesse momento. Eu peço que você se coloque diante de Deus. Vamos fazer uma oração, porque eu tomo nossa palavra, aquilo que Deus colocou no nosso coração, que a gente possa sentir cada vez mais, que Ele possa tirar tudo aquilo que nos atrapalha nesse momento, que Ele venha verdadeiramente se colocar dentro da gente, para nos purificar. Então eu peço que os irmãos me acompanhem em oração, porque assim diz:
Pai, nessa hora, não quero ser eu, Senhor, um ser humano, carne falando, mas que meus irmãos possam ver, Senhor, a sua presença nesse lugar. É o que meu irmão espera diante daquilo que foi entoado aqui, que foi falado diante de Ti, Pai. Que como Davi entrou na sua casa, tendo fome, e convidou, Senhor, aqueles que estavam com ele, Senhor. Mas que podemos também estar, Senhor, diante de Ti. Também faminto, Senhor, da Sua presença. Faça presente em nós, Senhor, nesse lugar agora, Senhor. É que eu te peço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me usa, Pai. Me usa nesse lugar, Pai. Me usa para os meus irmãos. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês. Que vocês venham entender o propósito de Deus em nossas vidas. Porque assim Ele diz na sua palavra. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor do dia e do sábado. E assim se colocaram diante deles aqueles doutores da lei, que dizia saber da lei. Mas se realmente ele soubesse da lei, saberia que estava falando com a própria lei, que Jesus Cristo é a lei. Porque assim a palavra diz que ele vai vir para julgar, mas julgar aqueles que não queira ser julgado. Porque no mundo, ele já disse, terás aflição. E nesse texto me trouxe a reflexão, né? Eu busquei para que pudesse compartilhar um pouco, que ele nos chama por 3 vezes. Primeiro, ele nos chama para que a gente venha ficar perto. Por causa disso que ele vem passear na seara. A seara, nesse momento, é esse mundo que a gente vive. Onde as pessoas hoje, por nada, estão matando, estão fazendo as coisas que não é e não agrada o Senhor. Então Ele quer que a gente fique junto, porque quando a gente não procura, Ele vem até nós. Então eu quero compartilhar isso com você, que você hoje venha entender o propósito de Deus, que Ele venha passear na sua seara, que nessa tarde Ele possa passear aí e te encontrar. Mas não faça igual esses fariseus que fizeram e questionaram Ele, como se Ele fosse meros mortais, porque assim Ele dizia que era o sábio da época, e eles julgaram nosso Senhor. Mas nessa tarde, eu peço que você venha a refletir nesse texto, nessa palavra, que você venha entender o propósito de Deus para nós. Essa é a primeira que Ele nos chama para perto. E eu quero compartilhar mais um momento, porque a segunda Ele diz assim, que precisamos entender que Ele é a verdadeira lei. Como Ele diz que Ele não veio nesse mundo para julgar, mas Ele veio para buscar os condenados, os órfãos, as viúvas, os necessitados, e até aqueles mesmo que sabem e hoje ataca a igreja. Então Deus nos chamou nesse texto que a gente venha refletir. Porque no momento que a gente está, temos que buscar. E quando Ele sai, Ele diz, venha comigo, vamos buscar. A seara é grande, vamos evangelizar, vamos falar do amor de Deus, compartilhar esse amor. É o que Ele me traz hoje para falar para você. Que nós começamos a sair para que venha buscar. Porque não entendemos o Evangelho. Porque a palavra diz que Ele manda. Mas só que quando chega a gente não está mais cuidando. A gente não está mais cuidando daqueles que deveria.
Porque a gente não entende que Deus mandou. E hoje Ele nos chama diferente. Ele fala, passei pela seara. Então Ele quer que você, eu, podemos sair. Sair com Ele para buscar a presença e buscar aqueles que precisam. Começar a falar de Deus para as pessoas que precisam. Que ela está ali, aflita. Porque a gente anda no meio do caminho, a gente vai para o nosso trabalho, olhamos situações que precisam da nossa presença. Que a gente tenha o Senhor ali naquele lugar. Mas às vezes a gente recua, não sabemos falar. Assim a gente se coloca como Moisés disse para o Senhor. Ele disse para Moisés, Moisés, você foi escolhido para tirar meu povo da servidão. Moisés disse, meu Senhor, como que eu vou me colocar diante de Faraó? Se eu não sei falar. E o Senhor pela primeira vez disse para ele, eu sou contigo, não temas. Então ele fala conosco, não temas, seja contigo. É o que ele pede que a gente venha entender nesse momento. Que ele é conosco. Ele é conosco. Se você crer, dá amém. Porque nesse momento a presença de Deus é muito grande nesse lugar. Porque Deus me faz, porque eu também não sei falar. Mas Ele foi falado, Ele nos disse, todo o poder é dado a Ele, como na terra, no céu. Então, debaixo da ordem de Deus e do amor de Deus, estamos aqui. E podemos falar da sua presença. E nisso, eu venho te chamar, que você venha entender comigo. Muitas vezes a gente esquecemos de meditar na palavra, porque quando a gente busca a presença, a gente sabe aquilo que a gente precisa. E a gente hoje tem a palavra dizendo, guardai o sábado, porque é santo. Santo é o momento que você está com Ele, porque o tempo é Jesus. Se você se colocar para Ele e se colocar diante dEle, nada é impossível. Nada pode. Porque as dificuldades estão diante de nós. Porque assim a gente colocamos. Mas quando a gente dá prioridade naquilo que a gente entendemos que é Deus em nossas vidas, a gente não coloca prioridade no trabalho, no estudo, na família. A gente não coloca prioridade nisso. A gente coloca prioridade em fazer o momento de Deus, compartilhar o momento, compartilhar, ir à igreja, ser o momento e entender que no momento certo, no lugar certo, para as pessoas certas, você vai ser usado. Eu peço que você venha refletir na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Porque na terceira questão que ele nos chama, se Jesus passava por aquele lugar e os fariseus parou ele e a sua comitiva, os servos do Senhor tinham fome. Mas a palavra que a gente entende, que temos que entender, comer o pão é comer a palavra de Deus. Porque quando a gente ceamos, a gente faz uma comunhão com o Senhor. Renovamos a nossa aliança com Deus. E o pão significa sua carne. É isso que Ele nos chama nessa noite. Que a gente possa estar certo, alinhado diante dEle. Para que a gente não venha ser mais um fariseu.
para que a gente venha questionar a lei do Senhor. Porque a gente entende que a palavra de Deus, assim está em Gênesis, quero compartilhar com os irmãos, que a gente tem que entender que todo momento Deus fala conosco. Assim, porém, acabando o céu e a terra e todos os seus exércitos, e havendo Deus terminado o dia sétimo e a sua obra, fizeram, descansam nele, diante de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, e santificou, porque nele descansou. Ele não falou que ele descansou, ele falou que está aqui na palavra dele, e descansou nele. Então não temos que descansar, achar que esse descanso é na sua casa, na carne. Temos que descansar espiritualmente. Descansar no Senhor, é o que a palavra diz. Descansar nele. Descansar nele. Porque quando descansamos nele, a gente vive assim, porque nele vivemos e nos movimentamos e existimos nele. A palavra de Jesus falada em Atos 17, 28 diz assim: pois nele vivemos e nele nos movimentamos e existimos nele. Então, que nada existe fora de Deus. Tudo existe na presença de Deus. Então, quando a gente não entramos e não entendemos a palavra que foi falada, quando ele diz ele é o tempo, ele é o sábado, ele é a segunda, ele é a terça, ele é todos os dias. A palavra diz que ele criou um minuto, um segundo, os milésimos, as horas, os meses, a semana e os anos. Por que tememos diante do mundo que a gente vive? Se Jesus Cristo nos protege, se vivemos nele, se ele vive em nós, temos que ser e viver para ele. Entender que Jesus fala assim para mim e para você nesse momento. Em outras palavras, Jesus disse: eu não vim para você que se acha justo na sociedade, mas para aquele que é desprezado. Desprezado. Palavra forte, desprezado. E considerado pecador. Considerado é quando você admite que você é pecador. Mas a palavra que mais me toca nesse momento, que me chama a dor de ser cristão, é dizer desprezado. Desprezado é porque nós, que somos servos de Deus, não entendemos que a palavra tem que ser compartilhada. Somos egoístas nesse momento, porque a gente quer para nós. Quando fala em bênção, não queremos dividir. Queremos segurar. Queremos tê-la. Então, fique com essa palavra no seu coração. Não despreza ninguém. Porque se você desprezar aqui na terra, não esqueça que o dono do céu, dos céus, é o nosso Deus. Então eu peço que você reflita. Ama mais. Busque mais. Seja verdadeiramente aquilo que Deus colocou dentro de você. Seja servo. Servo obediente. Do coração puro. Que não vê maldade. Porque a palavra diz que quando alguém bater na sua face, vira outra face.
porque o Senhor é contigo, Ele é contigo. Em todo momento foi falado na palavra, foi colocado diante de você. E sinta como eu estou sentindo agora a presença de Deus. Eu te peço que você venha refletir nessa palavra. Nesse momento que você teve e tirou do seu momento. Às vezes você estava em aflição, estava precisando de uma palavra. Então eu peço, que você continue firme, buscando, porque só a palavra e a presença de Deus. Os fariseus diziam para o Senhor que passavam, mas eles estavam lá. Eles não olharam para eles. Mas quem de nós vai dizer se eles estavam trabalhando ou colhendo para que matasse a sua fome? Se você tem fome, mate a sua fome, porque Deus deixa, Deus te alimenta. É o que eu deixo para essa meditação. A paz do Senhor para todos. Amém?